Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Pode Tudo para Elas, direto da Filadélfia, Estados Unidos, né, amiga? Para o mundo. Exatamente. E hoje, enquanto o pessoal entra aí, né, amiga, vamos estar falando de um tema um tanto quanto delicado nos dias de hoje em dia. Algo que muitas pessoas têm, né, amiga, mas não sabem identificar. O que nós iremos fazer hoje, amiga? Vamos ressignificar trauma, gente. Vamos estar aí ressignificando um trauma que talvez você nem sabe que tem. Exatamente. Você acha que você tem algum trauma? Você acha que você passou por algum trauma? Então, o Dr. Jim, mais o Renan Menucci vai estar hoje com a gente falando sobre esse tema. Se você não sabe identificar se você tem um trauma ou não, fica atento na live do começo ao fim, que nós vamos estar falando sobre isso e te ajudando a identificar e a tratar também. Olá! Boa. Muito boa noite, Clélia, Deina. Boa noite. Boa Tá falhando um pouquinho o áudio, Clélia. Isso, o enquadramento ficou melhor agora aí. Sim. Você está me escutando bem? Ficou melhor? Tá. Ah. Sim, nós estamos te escutando bem. Só a câmera. Que maravilha. Não, mas já está posicionando. Doutor, está falando hoje sobre traumas. Muitas vezes as pessoas têm traumas. O áudio está cortando um pouco. Sim. O nosso. Gente, vai falando para gente. Tá no aviãozinho, gente. Tá no pessoal. Sim, tá melhor. Tá cortando um pouco, mas tá melhor. Doutor? Eu acredito que um pouco porque esses dias agora estão bastante chuvoso. E aqui nos Estados Unidos, quando chove... Aqui no Brasil, em Fortaleza, onde eu tô aqui, também é desse jeito. Não se preocupa, não. E muita chuva também. É do mesmo jeito? Então, vamos lá, doutor. Então, eu acho que é bastante interessante a gente entender o que é um trauma, né? O trauma é uma situação que uma pessoa passa que ela não tem habilidades, recursos emocionais de lidar com aquilo. Por isso, a maioria dos traumas acontecem na infância, porque uma criança não tem muitas habilidades para lidar com o conflito, com a dor, com um impedimento, com uma negativa, com algo de doloroso que acontece. Então, ela não consegue concluir aquilo que aconteceu na própria mente. Em outras palavras, é como se uma pessoa, uma criança, por exemplo, ou um adulto, tentasse andar de bicicleta e ela anda de bicicleta e cai, machuca, rala o joelho. Quando ela tem recursos emocionais ou um apoio externo para lidar com aquilo, ela consegue levantar, subir na bicicleta e continuar andando. Acabou, aquilo não é um trauma. Mas agora, se ela sente aquela dor, não consegue lidar com aquilo e desce da bicicleta e nunca mais sobe na bicicleta, toda vez que ela olha para a bicicleta, ela sente aquela dor no joelho, alegoricamente falando, mas a dor emocional daquela queda, isso virou um trauma. E para lidar com o trauma, é necessário que digamos assim, que aquela experiência seja concluída, seja elaborada, seja aceita e daquela dor se traga uma lição. Entendi. E na maioria das vezes... Exatamente. Na verdade, muitas pessoas falam, Clélia e Deina,
falam assim, mas doutor Jim, para que eu vou ficar mexendo nisso? Isso já passou. Nossa, eu não gosto nem de lembrar daquilo que aconteceu lá na minha infância ou na minha adolescência. Pessoas falam, nossa, eu não gosto nem de lembrar o que aconteceu naquele relacionamento. Para que eu vou ficar falando disso? A verdade é a seguinte, a gente só tem a necessidade de liberar um trauma, a gente só tem a necessidade de resolver um trauma quando ele está trazendo problema no seu contexto atual, na sua vida cotidiana, naquilo que você faz no dia a dia. Se você não consegue, por exemplo, dizer não para o seu filho. Né? Você tem um filho de 7 anos, ele está no momento, por exemplo, né? Está no momento onde você precisa educá-lo. E ele faz algumas coisas que você dói de dizer não e não consegue colocar limites, e a escola às vezes fala que tem que dar limite, tem que educar aquela criança, mas você muitas vezes tem um trauma lá da infância, aonde uma negativa foi te dada, você recebeu um não e aquilo doeu muito. Ou seja, está trazendo uma disfunção na sua ação, na sua atitude, na sua função de mãe, e isso tem que ter uma abordagem. Ou por um outro lado, no seu trabalho, né? Muitas vezes você precisa fazer uma live como essa aqui, talvez, ou em uma reunião com um grupo, e precisa, no grupo, falar o que você pensa, explicar alguma coisa, mas toda vez que você chega para falar no grupo, dá aquele frio na barriga, palpitação, dá um tremor, dá um branco, você não consegue falar. Ou seja, aquilo está atrapalhando o seu trabalho. Então, existe um trauma de alguma humilhação que provavelmente aconteceu na infância ou na adolescência, eventualmente na vida adulta, é mais comum da infância, que precisa ser abordado. Então, eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui na live possam ter problemas semelhantes, né? Alguém se identifica aí? Por favor, fiquem à vontade. Comentem, participem, né? A live é para vocês, não é verdade? Eu tenho. A minha amiga, Helena, ela tem. Até eu queria que, antes de começar o nosso questionário, falar sobre. Assim, eu acho bonitinho, né? Mas é um trauma. Eu não sei qual trauma ela tem. Ela tem medo de tudo que tem pássaros, galinhas, tudo. Isso tudo. Já consequência do trauma. Isso já é o problema que está acontecendo atualmente na vida dela, que é consequência de um trauma. Isso configura o que na psiquiatria nós chamamos de fobia específica, que é uma ansiedade, é um medo de algo específico. No caso de bicho com pena, pássaros, né? E o trauma que aconteceu lá atrás, ele pode ter um nexo, digamos assim, analógico. Por exemplo, você podia estar com 2, 3 anos e uma galinha que estava com um pintinho, estava com os filhotinhos lá, correu atrás de você. Você nem lembra daquilo. Aconteceu? Ah, aí, ó. Aconteceu. Meu Deus, então vamos resolver isso. Foi exatamente o que aconteceu. E isso me gerou medo, não só de galinha, como de pássaro, tudo que tem envolve bicho. Eu não consigo, às vezes eu brinco, né, amigo? Assim, me coloca Sim, fora, sim. mas não me coloca pra mim. É isso aí. Doutor, vamos para a nossa primeira pergunta. O que são traumas psicológicos que nos afetam? O trauma é um acontecimento que aconteceu lá atrás, um evento da sua vida, que te traz um sentimento negativo adotado. Por exemplo, no seu caso, aquela experiência que a galinha correu atrás de você, ou te picou, te atacou de alguma forma. Aquilo foi uma experiência que te trouxe medo. E toda vez que você vê um outro bicho com bico, né, você acaba adotando o sentimento de criança que passou medo daquela galinha. Nesse momento, na vida adulta,
Às vezes, você pode olhar até uma foto, né? Às vezes não é nem estar ali próximo, mas só de você ver uma foto, ou até uma galinha que estiver presa dentro de uma gaiola, você sabe racionalmente que ela não te oferece perigo, mas você acaba tendo aquela imagem como um gatilho para adotar aquele sentimento lá de trás. E o trauma pode trazer uma consequência em qualquer fase da vida. Desde lá da infância, esse medo já existia, na vida adulta, mais ainda. E existe um outro tipo de trauma que nós tratamos com as liberações emocionais, que tem base na terapia sistêmica familiar, que tem base na existência de um inconsciente coletivo, que é como se fosse uma filmagem de tudo o que aconteceu com seus pais, com seus avós, bisavós e gerações anteriores. Podemos chamar isso de arquivo de memória familiar, que são os traumas que chamamos de transgeracionais. Por exemplo, se tivesse sido a sua mãe que na infância foi atacada por uma galinha, você eventualmente adota esse trauma da sua mãe, e mesmo que o evento não tivesse acontecido com você, você traria o sentimento de medo que a sua mãe passou na infância. Acompanha os sistemas familiares de geração em geração. Inclusive, Dentro do mesmo contexto, só um pouquinho do Dr. Jim. Eu ouvi falar que, inclusive, bebês, né, carregam traumas inconscientes de, por exemplo, um bebê em uma casa que só tem discussão. Eu acho que nós estamos bem conectados, Clélia, porque é exatamente sobre isso que eu ia falar. Um estudo no pós-guerra mostrou a consequência das mães que estiveram na sua gestação na guerra. E, naquela guerra, passaram fome, privação, principalmente de alimento. E o estudo demonstrou que as crianças, né, que nasceram e depois se tornaram adultos compulsivos alimentares. Ou seja, eles adotavam um sentimento de fome que a mãe passou dentro do período gestacional e manifestavam esse sentimento de fome exagerado, uma sensação que ia acabar a comida, que não teria alimentos. Então, desenvolveu uma epidemia de compulsão alimentar nessas pessoas que estiveram dentro da barriga da mãe durante o período da guerra. E vários outros estudos mostraram que a criança percebe tudo o que está acontecendo lá dentro, desde o primeiro dia de vida, desde a concepção. E aí as pessoas perguntam, mas doutor Jim, desde a concepção, mas a concepção não tinha cérebro formado para formar uma memória? É porque a memória, existe uma memória cerebral que realmente necessita do cérebro estar formado, mas porém existe essa memória que eu acabei de explicar, que é o inconsciente coletivo, que é uma memória, que é um arquivo de memória. Ele é como se fosse um arquivo em nuvem. Ele não está localizado em nenhum lugar e ele é chamado de quântico porque está fora do tempo e do espaço. Então a pessoa acessa até o que aconteceu antes do próprio nascimento. Então ela acessa, sim, aquilo que aconteceu durante o período da própria gestação. Então, se teve uma circular de cordão, por exemplo, que é um tipo de trauma gestacional que eu trato, que eu atendo comumente. O cordão umbilical enrolou no pescoço. E a criança ali dentro da barriga da mãe, sem ninguém do lado de fora saber nada. Ela passou um medo muito grande, ela pode desenvolver fobias específicas. Os traumas, por exemplo, de nascimento. Na hora de nascer, dá um problema, não nasce e tal, e passa sofrimento fetal, a pessoa pode desenvolver tipos de fobias específicas. Principalmente a claustrofobia, que é medo de lugar fechado. Porém, pode ter outras fobias também específicas, como medo de altura, medo de cobra, medo de barata, por incrível que pareça, relacionado ao trauma de gestação.
Entendi. Olá. Adicionar o Renan na live agora. Olá, Renan. Boa Satisfação, noite. doutor. Satisfação, meninas. Boa noite. Prazer muito grande, amigos. Meu. Prazer ter você novamente. Exatamente. Tá com um atendimento que se estendeu um pouquinho, mas chegamos agora. Isso aí. Doutor Rim estava falando aí, cortei. Mas é mais a responsabilidade. Menina, com licença. Doutor Rim, o áudio das meninas está cortando para você também? Tá cortando para mim também. Meninas, está cortando o áudio de vocês. Não está dando para entender. Para ele também. Para mim tá cortando também. Eu até pensei que fosse algum problema aqui. Pessoal que está na live aí, por gentileza, dá um feedback para a gente. O áudio das meninas está cortando, por favor? O meu áudio tá bom, doutor? Tá me ouvindo bem? O seu áudio tá bom. Estou Legal. escutando bem. Tá escutando bem? Então, tá. Então, é igual nós estávamos falando mais cedo e a gente estava falando agora, né? A responsabilidade com os nossos filhos hoje, diante de tanta informação que nós temos, já começa desde então, quando está, né, doutor Dinho? Porque ali a gente já tem que estar preocupado com a formação. Falar, a gente não sabe se é verdade. E agora o doutor Dinho tá pra gente. E poucas pessoas Eu não consegui entender muito bem. Estava cortando o áudio, né? Mas o que eu entendi, você perguntou exatamente sobre como que ocorre os traumas gestacionais, é isso? Não, eu não fiz nenhuma pergunta. Eu só estava exemplificando o que nós havíamos falado. Mas vamos para a segunda pergunta, porque parece importando bastante. Não seria melhor, talvez, desligar o microfone e ligar novamente? Então, o nosso... O que tá aí na live é assim mesmo, viu, gente? Acontece, é vida real aqui. Né? Sim, quem Então, sabe faz ao vivo, né? É isso aí. E, infelizmente, a internet não anda. Sim. Deixa eu desligo o Wi-Fi. Tá Sim, melhor? agora estou escutando bem. Vamos lá. Tá melhor agora? Ok. Então, vamos para o e, gente, se vocês estão nas nossas vozes, saber, tá? Enfim, vamos para a segunda pergunta. Qual que é a diferença entre trauma, fobia e medo? Vai lá, Renan. Você que chegou aí com sangue nos olhos. Vai lá. Legal. Vamos lá. É interessante que os três estão interconectados, né? Trauma, fobia e medo, entretanto, são coisas diferentes. O medo é uma coisa natural, que todos nós temos, podemos chamar de instinto, né? E ele serve para nos proteger. Quando nós já temos uma fobia, nós estamos falando de uma questão que se agravou, de um medo que se agravou através de um impacto emocional muito forte e que ali pode estar causando realmente algum transtorno na vida da pessoa. Um trauma pode estar diretamente ligado a uma, digamos assim, uma situação que a pessoa viveu ou pode até realmente ter sido algo desde, como a gente está falando, quando eu cheguei que você estava falando alguma coisa da gestação, né? Ou pode vir até da gestação. Então tem traumas que a gente traz até do tempo que a gente está na barriga da mãe, né? Então, assim, tem uma interconexão entre elas, né, doutor? Mas tem uma diferença entre cada uma. O que você me fala aí da tua perspectiva? Sim. Então, eu percebo que o trauma é causa. Fobia, medo, depressão, bloqueio financeiro, bloqueio de relacionamento, etc., são consequências. Então, o trauma é algo que aconteceu lá atrás, que fez ficar estacionado no subconsciente uma emoção negativa, um sentimento.
que pode virar uma ansiedade generalizada, ou seja, um monte de coisa traz medo. Então, a gente que pode virar uma depressão, né? Por exemplo, a pessoa teve como um trauma conviver com a mãe deprimida. A infância inteira olhava para a mãe em cima da cama, lamentando, chorando. Aquilo é um trauma. Ela vive a vida adulta, tem uma conexão com aquilo, não soube elaborar aquilo, não soube lidar com aquilo, como uma criança tem dificuldade de lidar, e ela pode desenvolver uma depressão, né? Então, pode desenvolver um medo específico. Imofobia é quando esse medo se repete de forma específica. Medo de altura, medo de lugar fechado, medo de barata. Um medo, só que não é qualquer medo. É um medo muito exagerado, é um medo desproporcional à realidade. É interessante a gente perceber que o que causa medo geralmente é só um gatilho. Um gatilho que às vezes a pessoa que tem fobia de barata, se ela vê uma foto da barata, ela já arrepia, já dá uma palpitaçãozinha, um mal-estar, ela quer tirar aquela foto dali, tira isso daqui de perto, né? Mesmo sabendo que não tem. Gente, eu posso saber Sim. uma barata. Interessante que eu também já tive medo de barata. Quando o meu eu sei onde que surgiu. Através da hipnoterapia eu lembrei. Eu não podia. Se a barata viesse para perto de mim, cara, eu gritava. É sério. Real. E fui verificar de onde que vinha isso dali. Quando eu era criança, eu tava lá brincando com as minhas irmãs, de repente veio a barata e subiu na minha perna. E eu senti a sensação das perninhas da barata. E daí, cada vez que chegava uma barata perto, eu ficava com medo. Daí aquele medo foi aumentando, virou uma fobia. A partir do momento que eu consegui ressignificar, aí naturalmente hoje vejo a barata passando aqui, tô de boa, igual uma formiga. Mas quando tava ali realmente naquele sentido de fobia, nossa, imagina só. Exatamente. Você foi lá no trauma e ressignificou. Ou Exato. seja, para a criança que você era, aquela barata subindo na sua perna era algo assim estarrecedor, era algo assim ameaça de vida. Para a criança ela vê assim, né? Porém, para o adulto que está olhando isso agora, com habilidade de adulto, ele consegue falar, não foi tão ruim. É só um bichinho, não tem nem tem ferrão, nem morde e tal. Essa ressignificação faz acabar o medo. Então, no caso do Renan, foi a barata o problema, entende? Teve um trauma com a barata. Então, semelhante à questão da Dana, com bicho com bico. Foi o próprio bicho com bico, foi uma galinha, correu atrás dela e ela manteve. Porém, tem algumas fobias específicas que o objeto de gatilho não tem nada a ver com o trauma, ou não tem muito a ver com o trauma. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha claustrofobia, ela pode ter tido um trauma de gestação, né? Ela não necessariamente ficou trancada na infância. Uma pessoa que tenha medo de falar em público, não necessariamente ela foi humilhada na infância em público, mas talvez humilhada pelo pai em algum momento, ou foi desmerecida pelo pai, não no sentido de humilhação, mas foi muito criticada. Você não é capaz, você é feia, você devia ter vergonha. Esse tipo de fala que os pais muitas vezes falam pode causar uma fobia que nós chamamos de fobia social, fobia de falar em público. Inclusive, eu sofri com claustrofobia, só que no meu caso, realmente, eu fiquei trancado quando era pequeno. Fiquei trancado no banheiro, daí ninguém conseguia abrir a porta, passei horas ali. E daí, durante a infância, até eu acho que no começo da adolescência, eu sofri com claustrofobia. E daí fiz terapia, né, algum tempo, nem lembro qual que era a abordagem na época, eu era criança, mas realmente funcionou e pouco tempo depois eu estava tranquilo com isso. Sim. Vamos para mais essa pergunta. Cortou, meninos. O que é sim, excelente. Autoliberação. O que é a Sim. liberação? Então, a autoliberação
é uma técnica que eu criei com bases na constelação familiar, também chamada terapia sistêmica familiar, que é o seguinte: eu atendia os meus clientes e a gente, no processo da terapia sistêmica familiar, também chamada constelação familiar, a gente descobre o trauma. Ou seja, muitas vezes a pessoa estava repetindo relacionamentos com adultério. Nossa, doutor Jim, não aguento mais, estou no terceiro relacionamento que eu sou traída. Já estou no quarto relacionamento que eu sou traída. Ok? E aí, dentro do contexto, a gente acabava percebendo que ela estava identificada com o padrão do relacionamento dos pais. Que o pai traía a mãe e a mãe... o pai traía a mãe e aquela pessoa estava ali, essa mulher que estava sendo traída, ela estava identificada com a mãe. Então, é como se ela tivesse uma punção, um movimento na direção de repetir a história da mãe. Escolhendo homens que traem, muitas vezes permissiva dentro do relacionamento, se ausentando do posicionamento da mulher, que tem que estar junto do homem também. E quando a gente trazia essa necessidade, olha, você precisa aceitar, concordar, dar um lugar para essa história da sua mãe e do seu pai, parar de ter raiva do seu pai, porque quanto mais raiva do seu pai você tem, mais você escolhe homens com os mesmos padrões. E aí, a pessoa trazia aquilo bem na mente, a princípio, e passava um tempo bem, sem sofrer com aquele problema. Porém, depois de algum tempo, um ano, muitas vezes esses clientes voltavam. Eu dei um exemplo, mas a gente aborda problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamentos, problemas de saúde física, adoecimentos. Depois de um tempo, um ano, muitas vezes essa pessoa aparecia e falava, doutor Dinho, o problema voltou, aquilo lá que eu vim aqui e tal, tratei, mas voltou. E eu perguntava, ok, você ficou bem um tempo, fiquei. E ela falava assim, e eu perguntava, o que deu na constelação que a gente fez? O que foi revelado? Aí a pessoa falava assim, doutor Dinho, não sei, foi uma coisa com meu pai, uma coisa com minha mãe, eu não lembro bem. Ou seja, a impressão que eu tive é que a ressignificação do trauma, ela se perdia no decorrer do tempo. Ela não se completava. E aquilo não configurava uma cura total do problema. Então, a autoliberação é um processo que eu criei onde se repete aquele desbloqueio, aquela liberação do trauma, aonde, através de áudios de aproximadamente 15 minutos, lógico que tem toda uma base teórica para entender como fazer aquilo lá, através desses áudios, eu conduzo o meu aluno, a pessoa que está sendo submetida àquele processo, ou no meu atendimento, eu conduzo um processo de relaxamento, um processo de respiração de presença, onde ela distende de intenções, e ela volta a olhar de novo para aquela imagem, nesse exemplo, do pai traindo a mãe. E aí dói de novo. E ela libera a dor. Fala, ok, tá tudo bem, eu desisto de querer ficar resolvendo o problema da minha mãe, de querer que meu pai tivesse sido diferente. Tá tudo bem, isso é problema de você, papai, é problema de você, mamãe. Ou seja, ela repetia aquele processo, ela repete através da autoliberação aquele processo algumas vezes, e aquela cura se torna muito mais profunda, muito mais poderosa. Por quê? Porque age dentro do nível emocional, não no nível racional. Porque tem pessoas que a gente fala, você tem que resolver esse problema que você tem com seu pai. Tem que parar de sentir raiva dele. É só isso? Beleza. Já parei de sentir raiva. E vai para casa. Mas não parou nada. Ainda tem aquela raiva lá por dentro. Então, quando é só no nível racional, não resolve. Por isso, eu criei essa técnica da liberação emocional, que é quando é numa sessão individual, e da autoliberação, quando é num processo conduzido e repetido por um áudio. Doutor Dinho, e o que leva esses pacientes a uma vez diagnóstico?
voltarem a sentir Sim, novamente veja bem, o trauma problema causa o bloqueio. novamente. Resolve o trauma, o bloqueio zera. Se o trauma volta, o bloqueio volta. O bloqueio que eu falo é um padrão repetitivo de relacionamento tóxico, escassez, dificuldade financeira, depressão, ansiedade, padrão de entrar num trabalho e não conseguir dar bem naquele trabalho, já vai para o outro. Aí um padrão onde ela não consegue se sentir cumprindo. Então, quando a gente libera o trauma, aquilo se cura. Porém, aquela dor volta diante do trauma. Por exemplo, se eu te conduzir um processo onde a gente volta lá naquele momento que a galinha correu atrás de você. E a gente ressignifica aquilo, ok? Automaticamente, você como adulta, ressignificando aquilo, tira aquela emoção de medo da criança que você foi, fica lá no passado essa emoção. E você como adulta deixa de ter esse medo. Porém, se você voltar a nutrir medo, ou seja, que aquele episódio que a galinha correu atrás de você voltar a ser um motivo de dor, você volta a ter fobia. Então, a liberação emocional é justamente para que não volte, para que aquilo seja intenso, para que você consiga botar para fora aquela emoção de medo da criança. É um processo doloroso, catártico. Geralmente você chora, geralmente, né, você bota para fora aquilo, para que o trauma, o problema não volte. E quanto tempo, tipo, se hoje começa um tratamento desse trauma mesmo? Olha, um trauma a gente resolve em uma sessão. Depende de cada Por incrível que pareça. Sim. Sim. um, mas tem medo de galinha. Sim. É o seguinte, veja bem. Uau. Esse trauma seu é relativamente fácil de resolver. Ok? Uma sessão resolve, mesmo. Que tipo de trauma é difícil de resolver, que às vezes recorre, a pessoa volta atrás? É um trauma, por exemplo, onde a pessoa viu o pai espancando a mãe. Então você leva a pessoa naquele processo onde ela, de olhos fechados, visualiza aquela cena e eu conduzo falas onde ela diz, olha, eu sinto muito, eu não posso fazer nada quanto a isso é problema de vocês, meu pai, minha mãe, eu como criança não pude fazer, imagina hoje que tudo já passou, aí que eu não quero mesmo fazer. A pessoa desiste de entrar naquela briga, na hora do processo é muito forte, muito poderoso, ela consegue liberar. Mas se, depois de alguns dias, ela lembrar de outra cena em que o pai bateu na mãe, às vezes é necessário voltar nesse mesmo trauma para corrigir um padrão onde ela é, por exemplo, agredida com palavras pelo esposo, pela companheira, pelo companheiro, no dia a dia, e ela fica aceitando, simplesmente repetindo aquele padrão. Então, traumas de abuso na infância, por exemplo, são traumas que muitas vezes a gente requer mais sessões para resolver. Mas e quando esses geram efeitos como por exemplo, né? Eu não tenho vergonha em falar, né? A minha mãe foi uma mulher muito com meu pai, né? Meu pai biológico. E isso em mim gerou uma situação contrária. Eu passei, eu já sou bem machona, né, amiga? Eu já sou machona, eu já não certos tipos de abuso de parte do meu companheiro, exatamente porque eu não quero sentir o que acontece. Sim. Isso Sim, é o seguinte, um trauma está relacionado à situação, ao evento que não é aceito. Não só necessariamente a pessoa. Então, principalmente nessa situação que você descreveu, que eu acho que é um dos mais comuns, é muito difícil alguém que fala, nossa, meu pai e minha mãe, que
casal maravilhoso, nunca tiveram briga nenhuma. É quase uma raridade alguém falar uma coisa dessa. Geralmente brigaram mesmo, tiveram confusão mesmo. Até porque, né, gente, eles brigam no público e se entendem no privado. Então, o que a gente vê é as brigas mesmo, né? Então, nesse contexto, a pessoa que viveu aquilo pode se identificar com o pai, pegando mais aquela agressividade, mesmo rejeitando o pai. Ou pode se identificar mais com a mãe, pegando mais aquela passividade e aquela aceitação de ser agredida, nesse caso. Ou, por exemplo, no caso de um abuso de infância, um abuso sexual mesmo, a pessoa pode desenvolver uma aversão completa ao sexo, a relação sexual, zero de libido, ou ela pode desenvolver uma compulsão sexual, compulsão por pornografia, inclusive a compulsão por crianças, né? Pedofilia. Ele pode desenvolver uma pedofilia depois de ser abusado. Ou pode simplesmente ter aversão à sexualidade de qualquer maneira. Então, varia muito de pessoa para pessoa o tipo de problema na vida adulta, na vida atual, que um trauma pode causar. Cada caso é um caso. A gente vai falando assim, mas varia bastante. Entendi. Vamos lá para a pergunta. Compulsões, elas são resultado de traumas não tratados, como, por exemplo, vícios, alcoolismo, drogas... Renan, quer dar uma palhinha aí? Eu não entendi. Eu não entendi. Compulsão são resultados de traumas não tratados? Pornografia, drogas, bebidas? Renan, Meu áudio está muito alto? Renan, o seu áudio está seu áudio. Não é. Agora nós estamos te ouvindo, eu acho que é o Será? fone que você... Estão me ouvindo bem agora? Sim. Doutor Jim, pode responder o senhor e o Renan. O que acontece? Uma compulsão é um movimento na direção de algo que falta. E esse algo que falta, ele geralmente é um trauma. Esse trauma, ele pode ser um trauma de infância, pode ser um trauma gestacional, ou um trauma que a gente chama de transgeracional. Transgeracional é um familiar excluído. Por exemplo, a pessoa conviveu com um avô alcoólatra. E esse avô foi muito julgado, muito condenado, muito criticado por ser alcoólatra. E o que acontece é que fica no inconsciente coletivo dessa família aquela exclusão. E existe uma lei no sistema familiar de pertencimento. Então, um descendente, amorosamente, dentro de um nível inconsciente, percebendo a exclusão desse avô, desenvolve a compulsão pelo álcool e repete o alcoolismo. Infidelidade ao avô. Solução. Quando eu trato as compulsões, geralmente existe um familiar excluído que está sendo representado. No caso, nesse caso que eu estou explicando, nesse exemplo, o avô. Solução. Esse avô tem que ganhar um lugar de destaque, um lugar de inclusão, de respeito. Porque toda vez que alguém lembra daquele avô, ou é para lamentar, ou é para falar que as besteiras que ele fez, ou ele nunca é falado. Porque talvez tenha morrido na sarjeta. Ele foi desvalorizado. E dentro daquela família todinha, tem um monte de descendente que só existe por conta que esse avô existiu, mesmo alcoólatra. Então, quando os descendentes criticam um ascendente, um antepassado, seja pai, avô, bisavô, de forma consciente ou inconsciente, aquilo se repete. Então, eu atendi uma vez uma cliente
que tinha uma compulsão por prostituição. Era uma compulsão, porque ela tinha um padrão de vida financeiro bom. Ela não necessitava se prostituir pelo dinheiro, mas ela vivia na prostituição. E ela me procurou justamente para resolver isso. Doutor Dinho, eu não precisava estar fazendo isso. Mas na hora que eu vejo, eu estou fazendo. Eu me sinto, e muito bonita, inclusive, eu me sinto muito bem quando o homem chega em mim, eu me sinto muito bem quando consigo arrancar dinheiro do homem. E quando a gente foi investigar, ela estava identificada com uma tia, irmã da mãe dela, que tinha sido prostituta. E, inclusive, foi totalmente excluída da família, não tinha relação com a família, quase não conviveu com essa tia, escutava falar dessa tia. Por quê? Porque ela era uma prostituta, essa tia. E por muito ser excluída, ela, como sobrinha, se identificava com essa história dessa tia e repetia aquele padrão. Solução. Eu conduzi ela num processo onde ela olhava para a imagem daquela tia, de olhos fechados, olha para sua tia, né? Veja a situação dela, veja o que ela viveu, veja a crítica que ela sofreu, o que você sente? A ela, muita pena, coitada, por que as pessoas fizeram isso com ela? Ou seja, ela como sobrinha, através da pena da história da tia, ela se emaranhava quanticamente com aquela história, tendo uma pulsão, um impulso de se manter na prostituição. E essa mentorada, ela conseguiu deixar a prostituição e ficou muito bem. Ela tinha um sonho de casar, de ter filhos, mas não conseguia deixar. E quando essa tia foi reincluída, essa compulsão foi interrompida. Caramba, E esse tratamento específico... Repete, por favor. Foi a longo prazo, mas... Esse tratamento específico foi mais a longo prazo. Ela foi minha mentorada. Porque tem um processo onde eu conduzo o meu mentorado por 5 meses. Então, ela, como tinha outras questões também de ansiedade, né, ela fez uma sessão comigo e a gente conseguiu ajudar ela bastante, eu consegui ajudar ela bastante na questão que ela trouxe, e ela decidiu dar continuidade ao processo através de uma mentoria comigo durante 5 meses. E durante 5 meses, em cada sessão, a gente vai liberando traumas relacionados a qualquer problema que seja. Sempre direcionado ao maior problema. Cada sessão, a gente vai em busca da causa do maior problema. Porque o que acontece? Geralmente são problemas que a pessoa já tentou de tudo para resolver e não resolveu. Às vezes a pessoa até meio que desistiu de resolver aquilo, de tanto que ela tentou resolver e não resolveu. Por quê? Porque o conteúdo é totalmente subconsciente. Ela sozinha nunca encontraria uma resposta. E às vezes até com a minha ajuda a gente tem trabalho pra caramba para encontrar aquela resposta que é uma solução. E por que o maior problema? Porque esse maior problema está relacionado ao maior trauma da vida daquela pessoa. E esse grande trauma está relacionado a vários problemas menores. Então é muito comum a gente tratar um problema e resolver vários, né? Por exemplo, teve uma mentorada terapeuta, inclusive, que veio com uma sensação de vazio existencial, uma dificuldade de se firmar na função de terapeuta. Ela tinha 2 ou 3 clientes gratuitos, ela não conseguia cobrar. Então, eu conduzi ela em um processo de liberação, onde ela estava identificada com a mãe suicida, e ela não se permitia aquele sucesso, não se permitia aquela vitória, digamos assim, na vida. E, automaticamente, depois que a gente liberou essa questão com a mãe, também melhorou, sem a gente abordar diretamente na sessão, o relacionamento, e ela falou que já tinha 15 anos que ela ia para academia amarrada, não gostava de jeito nenhum. E ela simplesmente, depois dessa sessão que a gente fez para melhorar a profissão, ela passou a gostar da academia. Passou aí com gosto, né? Ela conta que o marido acordou cedo, viu ela de roupa da academia, falou, o que está acontecendo? Ou seja, ela resolveu um outro problema. Por quê? Porque, identificada com o suicídio da mãe, ela acabava bloqueando várias áreas da própria vida. E ali a gente conseguiu resolver isso.
Sim, a mente Interessante é como lotada uma de coisa paradoxos, é afeta a impressionante. outra, né? São inter-relações que são difíceis de achar muitas vezes. Doutor Jim, vamos para mais uma pergunta aqui. Quais os principais tipos de traumas que você são os tratamentos indicados? O que acontece é que os traumas são, quanto mais precoces, eles são mais graves. Ou seja, quanto antes aconteceu na vida da pessoa, eles são mais graves. Então, eu tratei, por exemplo, um gerente dos Correios, né? E ele tinha sofrido um assalto. Na vida adulta já, ele sofreu um assalto na agência do Correio e depois ele, através desse trauma, ele desenvolveu uma fobia. Ele não podia entrar dentro da agência do Correio, funcionário, concursado, e não, né, tinha aquele trabalho, gostava de trabalhar, mas ele não podia entrar dentro da agência do Correio, que ele sentia um pânico muito grande. Então, esse tipo de trauma é mais fácil de tratar porque foi na vida adulta. É mais difícil de tratar um trauma da adolescência do que esse. É mais difícil ainda de tratar um trauma da infância. É mais difícil ainda de tratar um trauma que aconteceu no período gestacional. E mais difícil ainda de tratar traumas que chamamos de transgeracionais, que estão relacionados a padrões de sofrimento das gerações anteriores. Então, eu fui procurado, por exemplo, por uma pessoa em sessão, até que entrou para o processo de mentoria, que ela tinha um padrão que ela ficava namorando bem, né, assim, no relacionamento, mas quando a coisa começava a ficar séria, que ela era pedida em noivado, que aproximava a época do casamento, ela entrava em pânico. Ela começava a ter uma ansiedade, um desespero, tristeza, depressão, uma sensação de medo, uma sensação de risco iminente. Ou seja, algo que não se justificava por nada na vida dela, no contexto dela. Porém, quando a gente entrou dentro de um processo de liberação emocional, expandindo a consciência, e ela conseguiu, onde existe um jeito da gente dar o comando e a pessoa entrar dentro do trauma. Ela foi levado a ver a imagem da bisavó. A bisavó tinha se casado por conveniência, né, por os casamentos arranjados que eram antigamente, né? As mulheres e os homens praticamente não escolhiam, 2, 3 gerações atrás, não escolhiam seus parceiros, eles eram casamentos arranjados. E ela casou muito nova, a bisavó, com 14 anos aproximadamente, a avó casou com um fazendeiro, e lá a bisavó morava em cárcere privado. Esse marido não permitia ela ver a família, não permitia ela sair de casa, agredia, espancava, fez vários filhos com ela, nessa situação. Então, ela inconscientemente acessava esse trauma de uma geração anterior e sentia exatamente o sentimento adotado da bisavó. Ou seja, uma sensação de que no momento que ela se casasse, a partir dali, a vida dela seria um sofrimento. Então, o bloqueio ele é causado justamente por um sentimento adotado do passado, que, adotado do passado, traz um sentimento que não é congruente com o momento presente. Ela não tinha motivos para ter tanto medo, mas ela adotava o sentimento da avó. Então, a gente teve que fazer a liberação desse emaranhamento quântico que ela tinha com essa informação, com essa memória que paira no sistema familiar daquela experiência negativa da bisavó. Então, existem vários tipos de traumas, dependendo da pessoa, dependendo do que aconteceu de ruim. Então, existem traumas que estão relacionados ao provimento, por exemplo. Então, os pais passaram muita necessidade, muita fome, os avós passaram fome, e muitas vezes a pessoa desenvolve, na sua vida cotidiana, um padrão onde ela gasta o dinheiro que ela tem. Ela tem sempre a sensação de que vai faltar o dinheiro. E nessa sensação, falta o dinheiro. Ela não consegue o provimento. Então, eu acharia mais
interessante a gente definir os traumas não pelos tipos do trauma, mas pelos tipos do problema que está acontecendo agora na vida da pessoa. Porque esse mesmo trauma dos avós terem passado fome, em algumas pessoas causam escassez, outras causam avareza. A pessoa começa a juntar dinheiro e ter uma vida horrível, sem aproveitar aquele dinheiro, que ela precisa juntar com medo de passar fome. Ou causa compulsão alimentar. E eu já vi causar também anorexia. A pessoa não conseguia se alimentar, identificado anorexia nervosa, não conseguia alimentar, ela sempre se achava gorda, identificada com antepassados que passaram fome. Então, os problemas que são causados por traumas são depressão, ansiedade, problemas de saúde físico, orgânico, que a medicina não explica. A pessoa vai no médico, faz exame e não acha a causa da dor, não acha a causa daquela alergia, não acha a causa daquela dor de cabeça, não acha uma causa de uma infertilidade, já tratei bastante também. Então, problemas físicos, padrões de sofrimento na profissão, nas finanças e, principalmente, é o que eu mais trato no relacionamento. A dois. Entendi. Doutor Dinho, só cortando um pouquinho, que nós temos uma pergunta. É um grupo que fixou a pergunta para se responder. Doutor, eu tenho um cliente que tem dores muito fortes na região íntima, né? Nas duas áreas íntimas. E ela disse que trabalhou com tudo que era possível. Ela deve ser com tudo que era possível. Então, é a única coisa que ela colocou. O que é possível hoje em dia, sinceramente, aborda com muita dificuldade isso tudo que eu estou falando. Então, eu estudei aí nos meus últimos 16, 17 anos de formado, tudo quanto é tipo de terapia. Até porque, logo que eu formei, eu entrei numa depressão terrível, que me custou 5 anos da minha vida com tristeza, no final da faculdade e no início da minha vida. Então, e desde criança eu já sabia que seria médico, já queria fazer psiquiatria para as coisas da mente, e não foi à toa. Arrumei uma depressão no começo da minha vida profissional. Mas foi justamente para eu saber tratar pessoas, foi justamente para eu fazer esse processo de busca. E a maioria dos processos terapêuticos não conseguem esse alcance que a terapia sistêmica familiar consegue. Porque justamente desconsideram essas questões transgeracionais. E muitas que consideram questões transgeracionais não conseguem ter uma técnica que aprofunda no inconsciente da pessoa, ao ponto dela acessar com clareza racional os conteúdos que eram inconscientes. Doutor Jim, dentro de tudo que o senhor está falando aí, então a gente pode dizer também, né, que alguns casos absolutamente de câncer está ligado a isso? Então, olha só. Existe... A gente cria a nossa realidade através de imagens mentais. Através dessas imagens mentais, a gente cria um projeto, uma empresa, um casamento, ou seja, uma imagem mental daquilo que eu desejo. Porém, a gente cria destino, realidade, também a partir de imagens mentais traumáticas. Então, uma pessoa, ela quer ter um relacionamento legal, saudável, mas tem uma imagem mental do pai brigando com a mãe. Ela entra no próprio relacionamento e cria um relacionamento conflituoso. Ela quer prosperar, mas ela tem uma imagem da infância do pai quebrado, recebendo cobrador em casa e faltando comida. Aquela imagem mental da escassez faz ela ter escassez na vida adulta. Então, um adoecimento físico, mesmo já constatado pela medicina, também é causado por imagens mentais. Eu tinha
uma paciente, quando eu atendia lá em Goiânia, e uma paciente de depressão, né? E era uma depressão remitente. Ela não entrava nos processos terapêuticos, não fazia liberação emocional, era remitente. E ela tinha uma relação meio simbiótica com a mãe, que era muito adoecida, e ela acompanhou o envelhecimento da mãe, cuidou da mãe, e a mãe morreu, ela piorou muito da depressão, e a mãe tinha morrido de câncer, e a mãe tinha outros problemas físicos. E um dia ela chegou no meu consultório e, com a carinha boa, falou: Dr. Jim. Ela sorriu assim, falei: nossa, o que aconteceu? Tá? Né? Porque ela sempre chegava muito deprimida. Aí ela sorriu e falou assim: eu tô com o mesmo câncer que a mamãe teve. E sorriu. Veja bem, ela identificada com a mãe, infidelidade à mãe, ela criou para si um câncer. Identificada com a mãe. Ela queria seguir a mãe para a morte. Olha, o senhor me falou algo muito forte agora, viu? Porque eu perdi meu filho de 8 anos para o câncer. Tem 1 ano e meio. E às vezes eu me imaginando na mesma situação e às vezes nos meus momentos sozinha. E eu imagino que eu tivesse a situação dele, eu não teria o direito nem de me casar. Existe no nosso coração um amor muito grande pelos nossos familiares. Filhos, pais, mães, irmãos. E um sentimento de fidelidade muito grande, que faz a gente, mesmo no sofrimento, querer sofrer junto com eles. E é esse sentimento, é esse impulso que faz os adoecimentos se repetirem nos sistemas. É esse adoecimento, é esse impulso que faz os padrões de sofrimento se repetirem nos sistemas. Mães, pais, filhos, veem os sofrimentos dos outros e tem aquele sentimento. Tipo, uma pessoa que vê todos os irmãos que não prosperam e ele não consegue prosperar. Ou o adoecimento. Então, através de uma imagem mental, ele sabota. Imagina se você estivesse com a sua família, com fome, todo mundo com fome, e você tivesse a oportunidade de se alimentar, de matar sua fome. Aí você vê todos os seus familiares com fome e vem alguém e te fala: ó, eu te dou um prato de comida, mas só você pode comer. Seus familiares não podem comer. Eles vão continuar com fome, eles vão sofrer na fome. Mas você tem a oportunidade de não sofrer de fome. Toma esse prato aqui para você comer. Qual seria a sua primeira reação? Você aceitaria o prato e comeria? É isso. É tipo um sentimento assim: como eu vou ser feliz se os meus familiares não foram? E aqui eu dei um exemplo onde está todo mundo junto, com fome, né? Para ficar fácil de entender, porque na mente é como se tivesse todo mundo junto. Na sua mente é como se seu filho tivesse adoecido perto de você. Na mente dessa minha mentorada é como se a avó dela, bisavó dela, apanhando lá na fazenda todo dia, sofrendo, como se a vovó tivesse, a bisavó tivesse pertinho dela, porque na mente a mente pensa em bloco. Então é como se ela estivesse vivenciando, e aí ela olhava para a bisavó e falava: como eu vou me casar e ser feliz ao lado de um homem se a minha bisavó não teve isso? Entende? É um mecanismo paradoxal, é um mecanismo que a mente tem de acessar essas informações e criar a sua própria realidade. Mas agora a grande pergunta que a gente faz: o que essa bisavó desejaria para essa bisneta? O que o seu filho desejaria para você? Exato. É a diferença do amor cego. Exatamente. Ou seja, o amor cego
Era o amor dessa bisneta que sentia pela sua bisavó, que fazia ela sofrer, desejar sofrer. E o amor que vê, o amor que ela vê, o amor da bisavó para ela, e ela fala: não, bisavó, eu sigo adiante. O amor cego seria você olhar com todo o seu amor ao seu filho, com o desejo de seguir ele. Mas o amor que vê é você olhar nos olhos dele e perceber que ele gostaria de que você seguisse, que você permanecesse, que você fosse feliz em sua vida. Esse é o amor que vê. O amor que é de um lado para o outro e que leva no sentido da vida. Vamos mudar o tema aqui, né, amiga? É muito Para a emoção, acalmar a emoção aqui. Eu vou fazer a próxima pergunta, que seria a Cléria que ia fazer. Vou fazer para ela. Repete, por favor, que cortou um pouquinho. Como Sim. significar É o um seguinte, casamento fracassado? A ressignificação, hoje em dia, é usada muito no sentido racional. E eu acabei percebendo que o que resolve é num sentido emocional. Então, é por isso que eu chamei o processo que eu utilizo de liberação emocional. Que é necessário que se libere, se deixe ir emoções negativas. Um relacionamento está fracassado hoje porque as pessoas dentro desse relacionamento estão ligadas, entrelaçadas a relacionamentos fracassados do passado. Próprios relacionamentos anteriores, ou relacionamento dos pais, ou dos avós ou bisavós. Com frequência, todos. Com frequência, os bisavós já tiveram conflito, os avós tiveram, os pais tiveram. A pessoa, desde os primeiros relacionamentos da vida, teve frustração, sofrimento no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, para que um relacionamento que esteja ruindo, né, não fracassou ainda, ou para alguém que saiu de um relacionamento que fracassou realmente, ter um novo relacionamento e ser feliz, por incrível que pareça, é necessário que se olhe para os relacionamentos anteriores que fracassaram, os parceiros anteriores, assumindo a sua própria parcela de responsabilidade naquele fracasso, em tudo que aconteceu. Deixando com o companheiro, com o ex, a parcela de responsabilidade dele. Então, parando de cobrar reparação, aí ela fica disponível para um novo relacionamento. Porque quando há um relacionamento anterior fracassado, o relacionamento é uma relação de troca, né? Então vamos supor que você é semelhante a quando você compra algo, né? Se você compra algo numa loja, você dá o dinheiro e a pessoa não te entrega o produto, aquela relação de compra não acabou, acabou? Ela não te entregou ainda, então não acabou. Então, na relação de troca do relacionamento, quando você deu o seu amor, deu sua vida, sua presença, e aquela pessoa não te retribuiu de alguma forma, ou até mais, te subtraiu dignidade, te traindo, te agredindo, te enganando, e aí, se você continua cobrando dessa pessoa, dentro da sua mente, aquele relacionamento anterior não acabou. Você continua presa ao relacionamento anterior através da mágoa que guarda dele. E aí, como eu disse, criamos realidades através de imagens mentais. O relacionamento seguinte, próximo, vai vir com as mesmas cobranças, com os mesmos medos. Se houve traição no relacionamento anterior, isso levou à separação. E a pessoa sai daquele relacionamento. Muito vitimizada. Ela vai entrar no próximo relacionamento com certeza que vai ser traída. E vai começar a pegar no pé de ciúme patológico.
psicológico e o relacionamento vai ter problema. Então, como ela não entrar em um outro relacionamento dessa forma? Ela se trava, repete a pergunta, por favor. que ela tem. E quando a pessoa entra em outro relacionamento e como Então, ela faz se tratar para que isso não aconteça novamente? Quando ela tá. não É o tem seguinte, necessidade de tratamento. se um relacionamento tem conflito, tem desentendimento, tem dificuldades, existe a necessidade de um tratamento. Existe ali um emaranhamento. Existe ali problema. Que tipo de conflito que é mais comum? Excesso de crítica, um pelo outro, insatisfação, traição, falta de presença, falta de carinho, falta de troca, falta de sexualidade, falta de sexo mesmo, falta de ter relação, de ter química. E muitos relacionamentos hoje em dia são só aquela fachada e não tem um homem e uma mulher, tem dois irmãos, dois companheiros, né? Não tem duas pessoas que se atraem sexualmente. Então, sim. Então, sempre que há um conflito, existe a necessidade de um tratamento. E o tratamento de um problema no relacionamento vem da resolução do trauma. Vem da resolução daquilo que precisa ser resolvido no passado. A imagem mental de conflito que ainda existe, ou vem dos próprios relacionamentos anteriores, ou vem de um abuso na infância, ou vem de conflitos que aconteceram entre os pais durante a própria gestação, ou vem de outros conflitos, dos pais, avós, bisavós, que aí já entra nos traumas transgeracionais. E o caminho para liberar esses traumas do passado é olhar para esses relacionamentos anteriores e abrir mão da ilusão, da expectativa infantil de querer mudar o que aconteceu. É um processo onde os sentimentos de raiva, pena, vergonha e medo, esses 4 sentimentos, diante de qualquer imagem do passado, seja violência, traição, qualquer imagem do passado, que você nutra raiva, pena, vergonha ou medo, você está emaranhada com aquilo. E aquilo tende a se repetir na sua vida. Então, a liberação emocional é quando você libera os sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo e coloca no lugar um sentimento de aceitação, de agradecimento, de gratidão diante daquilo que aconteceu. E aí muita gente me pergunta assim, nossa, doutor Gil, mas aí tá difícil, como é que eu vou aceitar e agradecer um abuso que aconteceu na minha infância? Como é que eu vou aceitar e agradecer a cena do meu pai batendo na minha mãe, ou da minha mãe traindo meu pai? Como é que eu vou aceitar e agradecer aquele que xinga, né? Que me traiu, né? Tá tudo certo se não quiser fazer esse processo. Mas vai continuar sofrendo, a verdade é essa. Manteve sentimentos de mágoa, raiva, revolta, tristeza, vergonha, diante do que aconteceu no passado, a tendência é isso aumentar. E o processo que eu criei de liberação emocional é exatamente para conduzir em um processo seguro essa liberação desses sentimentos, que passa primeiro pela identificação deles. Porque tem gente que nem identifica o sentimento. Ah, não, é o falecido. Aquele lá não, né? A falecida. Aquele lá não, já era. Né? Não sinto mais nada, nem raiva. Mas quando fecha os olhinhos. Oi? Às vezes, E tem muitas pessoas que falam isso, que não sente nem raiva e não sabe que tá tudo tá guardado. tudo guardado. É porque na maioria dos casos, principalmente hoje em Sim. dia, as pessoas preferem E se o pior é que separar do que tratar se o repete no problema, próximo né? relacionamento padrões semelhantes. Se não tratar. Se não tratar, a tendência é Se não repetir. Por tratar. quê? Porque aquela imagem mental permanece. E aí o que eu descobri? Que a prova mesmo, se um problema está resolvido ou não, é quando a pessoa se dá ao trabalho de
sair um pouquinho do racional, fechar os olhos, respirar profundamente. É lógico que a liberação vai ter mais passos, mas, a grosso modo, é isso que eu conduzo. Fecha os olhos e olha para aquilo que aconteceu. Entendeu? Ah, não tenho mais mágoa do papai daquelas surras que ele me deu. Fecha os olhinhos aí, vê aí a cena, o lugar onde você estava, a roupa que ele estava, olha para a face do papai com o cinto na mão, vê se não tem mágoa mesmo. Geralmente escorre uma lágrima. Né? Por quê? Porque estava lá no subconsciente, estava guardadinho lá debaixo no cantinho do coração. Sim. É muito forte, né? Doutor Jim, explica pra gente o Sim. que é O uma narcisismo, pessoa nós, narcisista. né, como médico psiquiatra, eu raramente atendo um narcisista. Por quê? Porque o narcisista não acha que precisa de tratamento. O narcisista, ele tem uma autorreferência positiva. Então, ele não procura um tratamento. Ele acha que ele é o cara. Ela é a maravilhosa, ela é a superior. Tem um sentimento de que os outros servem para servi-lo. Os outros usam os outros para servi-lo. Como marionetes, ele manipula, ou ela manipula. Então, o narcisista se acha demais e rebaixa os outros. Então, geralmente, eu atendo quem está do lado de um narcisista. E, geralmente, quem está do lado de um narcisista tem um padrão que chamamos de dependência emocional. Mas o narcisista, doutor, é uma personalidade, isso já nasce com a pessoa, ou traumas não tratados pode fazer a pessoa se tornar um narcisista? Ou até uma Excelente pergunta. Uma criação, O exatamente. narcisismo é um traço de personalidade. O narcisismo é tratado como um traço de personalidade. Ou seja, todos temos um pouco de narcisismo. Por quê? Esse traço de personalidade narcisista é necessário para que nós possamos ter boa autoestima, para que nós possamos nos sentir capazes, para que eu possa me sentir bonito, para que eu possa sentir que eu posso ser valorizado por uma outra pessoa, para que eu possa colocar um valor no meu trabalho. Então, o traço de narcisismo, todo mundo tem um traço. O transtorno de personalidade narcisista, que já é um transtorno com um número no Código Internacional de Doenças, já é um transtorno que a pessoa já nasce com ele. Veio da personalidade. É de dentro. Não é algo aprendido. É lógico que vivências podem agravar. Porém, a pessoa já tem aquele perfil de personalidade. Geralmente repetindo história de familiares narcisistas. Muitas vezes o pai, a mãe, avós, né? E o cúmulo do narcisismo, ou seja, o progresso desse adoecimento do narcisismo é a psicopatia, onde o narcisista é tão narcisista, tão egoísta, tão voltado para dentro de si, que ele se torna um psicopata, que tem um sentimento de superioridade tão grande que os outros não têm a menor comparação consigo mesmo, sabe? Ele não consegue, um psicopata, ele não consegue olhar para um outro e perceber que é da mesma espécie, que podia ser ele na pele do outro. Ele tem dificuldade de empatia, de se colocar no lugar do outro, quando o narcisismo é demais. A psicopatia é essa, então ele não se identifica como com o outro, só o eu tendo prazer no sofrimento alheio, que é como se fosse um atestado de que ele é superior mesmo, quando ele faz os outros sofrerem. Uau. Interessante. os psicopatas não entendem, às vezes, né? Começa, né, nessa parte, ter um pouco de narcisismo e como chega na parte já extremo. E como conviver? Eu vou perguntar como conviver com o narcisista, Com o narcisista dá para conviver. conviver. Com o psicopata é bem mais difícil.
Mas com o narcisista dá para viver. Só que, primeiro, quem convive com o narcisista vai ter que tratar a própria dependência emocional. Porque é o seguinte, de um lado de um narcisista, ou seja, do lado de alguém que subjuga, que oprime, que manipula, que quer ser servido, tem alguém que aceita a manipulação, a subjugação, aceita a opressão e mendiga migalhas de afeto. É o dependente emocional. Então, para conviver sem sofrimento, quem convive com um narcisista tem que tratar a própria dependência emocional, para não ficar mais dependendo de uma palavra ou do elogio do outro para se sentir bem. E tem possibilidade de uma pessoa que convive com um narcisista ser também futuramente uma pessoa narcisista? Não, ou ela vai não. ser O narcisismo ele é da personalidade, já nasce. Já nasce. Tem pessoas que têm mais. Não. Convivência não gera um. Você pode até. Porque a dependência emocional é justamente a ausência, a falta, o traço de personalidade, o traço de narcisismo muito pequenininho, menor do que a normalidade, faz o dependente emocional. Porque o narcisista se acha. O narcisista é poderoso. É autorreferência, eu sou, eu posso, eu consigo, dá licença que eu estou passando. E o dependente emocional olha para mim, tadinho de mim. Eu preciso que você fala que eu estou bonita hoje. É o contrário, ela mesma não consegue ter a própria autoestima, entende? Então, é da personalidade. Tem uma Quando pergunta ele aqui, tem quanto tempo esses depois que traços o outro é no comportamento. Você percebe que ele te humilha para se sentir superior. Você percebe que ele te manipula para que você faça a vontade dele. Você percebe que ele joga com a sua carência para se sentir superior. Então, o narcisista, ele tem um joguete onde ele tem um objetivo final, se sentir mais superior ainda. E geralmente ele não vai conseguir ficar perto do outro narcisista, porque ele tem que ser o as, ele tem que ser o superior dali. Então, geralmente, ele acaba não convivendo com o narcisista, geralmente vai estar convivendo com um dependente emocional. Entendi. Agora, para terminar, nós vamos falar um pouco de algumas das principais situações que geram traumas. Só para concluir. Como acontece e onde acontecem para a gente poder identificar. Porque, às vezes, nem mesmo a gente tem noção de algumas situações que estão gerando traumas, né? Vamos falar sobre a invalidação constante de sentimentos. Como que isso acontece dentro do Eu vou explicar em detalhes, eu vou pedir 1 minuto, porque eu tô achando que a minha filha esqueceu de abrir o portão pro meu filho, que tá tocando o interfone ali. Um minutinho, minha esposa viajou, tá até na live aqui, deve estar nervosa lá. 1 segundinho, rapidinho. Tá tudo bem, pode ir. Pode ir lá. Gente, vamos dar like. Tá gostando da live? Dá um like. Manda um belzinho aí, gente. Ó, clica no belzinho, vê pro amigo, vê pro primo, pra todo mundo, pra assistir e se interagir com a gente. E tem muita coisa que eu não sabia hoje. Por isso que é importante as lives informativas. Porque às vezes, né, as informações Pensava que existiam. Às vezes a gente está vivendo com um narcisista e não sabia identificar. Às vezes, traumas, né, amiga? O sistêmico familiar, o Dr. Jim falou,
algo que é muito puxado, é algo que muita gente, eu tenho certeza, que não sabia sobre o sistêmico familiar. E sobre a liberação. Sobre a alteração. E nós queríamos falar também, gente, o Renan saiu da live porque problema de não, e ele não conseguiu manter na live, mas como ele sempre está aqui, seria um debate. Pronto, resolvi. Bem gostoso, mas Sim. Quando, né, e como os traumas acontecem? As situações geram, né, traumas. Nós começamos pela invalidação constante de sentimentos. Por exemplo, é pai, mãe, como que a gente invalida os sentimentos dos nossos filhos? A criança, né, e nós também, quando crianças, temos um sentimento, uma personalidade fantasiosa e uma inabilidade de lidar com frustrações. E isso faz do período da infância, e quanto mais novo, mais vulnerável, faz do período da infância um momento onde o trauma vai acontecer. Porque o trauma não depende da intensidade do problema, da dor. Não depende da intensidade do acontecimento. Depende da intensidade da dor e da habilidade que a pessoa tem de passar por aquilo. Então, eu atendi, por exemplo, um mentorado, inclusive o pai, dono de uma multinacional, muito capaz, o pai, né? Mas ele sempre em funções medianas, ele não conseguia se desenvolver. E por incrível que pareça, o trauma que estava travando ele, que não permitia ele progredir dentro da empresa do próprio pai. O pai desesperado para ele pegar cargos mais altos, fazer uma boa sucessão na empresa, e ele não se sentia capaz. Foi um ou alguns episódios, mas um foi icônico, que foi o que a gente tratou, aonde ele veio com um desenho. Pai, olha o desenho que eu fiz. O pai dele estava vendo o jornal, baixou o jornal, olhou e levantou o jornal, não falou nada. E ele saiu dali extremamente frustrado aos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Então, perceba, a consequência desse trauma na vida dessa pessoa era gigante. Ele se sentia incapaz. Ele olhava aquilo tudo que ele tinha ali para fazer gestão, aquilo tudo, todo o império que o pai estava deixando para ele, e ele não conseguia se sentir capaz. Por conta da ausência da validação de um desenho enquanto ele tinha 5 anos de idade. Então, se a gente for perguntar, isso é um trauma grave? Depende. Depende de como a pessoa lidou com aquilo, né? Então, a criança ela tem uma tendência a ter um sofrimento muito grande diante de situações variadas. E teve outras pessoas que levaram surra uma boa parte da infância, apanharam pra caramba na infância e não tem uma consequência tão grave na vida adulta. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Repete, por favor. Fica marcado. Talvez são esses detalhes que marcam um adolescente, uma criança, e você sem perceber. É aí que está o negócio, que eu trato muito pais também, né? Dentro do que eu faço, eu não trato criança. Por quê? Porque criança não tem capacidade de decisão. Então, eu trato crianças através dos pais. Liberando traumas dos pais, as crianças melhoram fantasticamente. E o que eu digo aos pais é o seguinte, desapega da superproteção. Seu filho vai reclamar de você.
seu filho vai ter trauma. Não tem jeito. Você pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mais cuidadoso do mundo, estudar todos os livros de psicopedagogia que existem no mundo, o seu filho, sua filha, vai guardar algum trauma da infância. A gente vai ter que esperar acontecer e, óbvio, né, gente, que a gente está resguardando as proporções. Não vai agredir uma criança, não vai deixar ela abandonada, não vai, né, falar coisas agressivas para as crianças. Isso é o óbvio do básico do básico. Mas o que eu estou querendo dizer é que, como a criança se frustra com muita facilidade, é muito difícil de você conseguir conduzir o seu filho sem ele ter trauma. Ele vai ter algum trauma de infância, sim. Se isso na adolescência ou na vida adulta trouxer alguma consequência negativa, ele que vai ter que ressignificar. Porque não quer dizer que você foi uma mãe má. Não quer dizer que o pai foi um pai mau. Não. Foi que a criança tem realmente essa dificuldade de lidar com frustração. Então, e pelo contrário, atualmente eu atendo adolescentes com depressão, automutilação, pensamentos de suicídio, justamente porque os pais tentaram proteger demais. E aquelas crianças, quando menores, não passaram por frustrações, não passaram por negativas, não passaram pelo aprendizado de lidar com um sofrimentozinho a mais. E aí chega na adolescência, um namoradinho dá um fora e aí a pessoa já quer morrer, tenta suicídio, etc. Então, né, nós como pais temos que estar assim, fazer o melhor possível, obviamente não agredir, não fazer besteira, mas cientes de que não serão perfeitos, porque pais não são perfeitos. E essas crianças, elas podem desenvolver algum tipo de trauma. Você não vai deixar seus filhos vulneráveis a abusos, tá? Que, abusos sexuais, por exemplo, as crianças mais acometidas são aquelas que são vulneráveis. Ou seja, são deixados na casa de outras pessoas que não são tão conhecidas, né? São pessoas vulneráveis. Então, é o tipo de coisa básica de proteção de uma criança. Você vai tentar olhar para o que ele faz e validar, falar muito bem, meu filho, vai evitar criticar, porque ali uma crítica é muito difícil para ele dar. Então, o básico que todo mundo já consegue perceber, diante de tudo que a gente falou, tem que fazer. Mas, como pais, mães, desapegar da expectativa de que vai ser perfeito, que isso não vai acontecer. Sim. Doutor Jim, para dar a nossa live, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a constelação familiar, que eu sei que muita gente não sabe o que é isso, muita gente não sabe como funciona, né? A gente não sabia. Ela não sabe, eu só queria que o senhor falasse como Sim. Então, a constelação familiar, e esse nome traz muita confusão, realmente, porque as pessoas pensam que tem a ver com astrologia, com esoterismo, e não tem nada a ver. Foi criada a constelação familiar por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger, e no alemão ficaria melhor traduzido como colocações familiares. Só que quando traduziu para o inglês, virou constellation, e quando traduziu para o português, ele veio com esse nome, e ficou esse nome, mas não tem a colocação, não tem nada a ver com esoterismo ou com astrologia. É uma técnica que se baseia... Oi? Repete, por favor. Não tem um envolvimento espiritual. O Bert Hellinger, ele usava muito a palavra espírito, alma, para designar as funções da emoção. É mais por uma questão de tradução, mas não tem a ver com espiritismo, espiritualidade, tem a ver com emoções. Então, a base da constelação familiar é a existência do inconsciente coletivo, que é a mesma base da psicanálise. É a existência
existência do que ele chama de campo mórfico ou campo morfogenético, que é o arquivo de memória familiar, que é como se fosse a filmagem, a gravação de tudo que já aconteceu no seu sistema familiar. E você acessa essa gravação, principalmente do que aconteceu desde a sua concepção, geração dos pais, avós, bisavós, as gerações mais próximas. Mas esse inconsciente coletivo, ele vai em todas as gerações. Ele vai desde do arcaico, né? Desde do mais antigo, formando os arquétipos. Inclusive, esse mesmo campo de informação é o que transmite os instintos nos animais. Então, um animal, ele está na natureza. Ele vê um predador pela primeira vez. Ele se conecta com as últimas gerações que fugiram daquele animal, daquele predador, e ele foge. Ele está lá, ele precisa fazer um ninho. Um passarinho vai tentar fazer um ninho, que é bem, às vezes, muito complexo. Ele nunca viu outro passarinho fazer um ninho. Ele entra em contato com as gerações anteriores, que as últimas gerações fizeram aquele ninho. Ele faz o ninho bem semelhante. Às vezes um pouquinho diferente. E se esse ninho for mais funcional, funcionar melhor, a próxima geração vai ter mais sucesso na natureza. E o acesso a esse inconsciente coletivo serve justamente para que a próxima geração pegue a experiência da geração anterior humana e use em seu benefício. Então, se a sua mãe, se a sua avó, né, aprendeu uma atividade manual, um bordado, se você for tentar fazer um bordado, mesmo que ela não te ensinou nada, você acessa o campo de experiência dela e vai ter facilidade. Música, né? Famílias com tradição na música. O avô tocava violão, o pai tocava violão, ele pega para tocar um violão, ele vai ter muito mais facilidade para tocar um violão. Então, a função dessa transmissão de conhecimento de uma geração para outra, através desse campo, é que a próxima geração seja mais funcional, funcione melhor, ou seja mais adaptada. Hoje em dia, criança alfabetiza com 4 anos, 5 anos, está alfabetizada. Na geração do meu pai, era 6, 7 anos. Hoje em dia, uma criança pega um equipamento eletrônico, parece que já nasceu sabendo. Ele passa o dedo para um lado, passa o dedo para o outro. E realmente, ele acessa as últimas 2 gerações, 3, que tiveram acesso ao equipamento eletrônico. Só que junto com digamos assim, com essas habilidades, vem os traumas. Vem as situações dolorosas que os pais passaram, as avós passaram. E aí acaba desenvolvendo padrões de sofrimento. O que a constelação familiar faz? O Bert, nesse trabalho dele, que deriva de uma técnica que chama psicodrama, que deriva de uma outra técnica chamada esculturas familiares, eles trabalhavam ali com uma encenação de família, né? E aí vinha a família, uma família, para fazer ali uma encenação onde a família ia tipo assim, ia se reconciliar, digamos assim. O pai e a mãe brigam com os filhos, aí o terapeuta ia lá e ia colocar o pai, a mãe para conversar com o pai, com o filho e com outro filho, ia fazer uma conversa ali. Aí, de vez em quando, faltava uma pessoa do sistema, daquela família. E os terapeutas pegavam uma pessoa ali da plateia, das outras famílias que iam vir lá para fazer o psicodrama, pegavam uma pessoa de outra família e colocavam ali, você vai representar o filho dele ali, ó, que o filho dele não veio, então você vai ficar aqui representando. Aí, essa pessoa que era de outra família começava a ter sentimentos, emoções daquele filho que não veio. Ou seja, o que foi percebido é que essa pessoa que nem sabia nada da família ali, onde ela estava ali no meio, não sabia nada da pessoa que não veio. Começava a se sentir. Então, o que a constelação
usa como forma terapêutica? O acesso a esse inconsciente coletivo através de representação com pessoas ou através de âncoras. Hoje, eu fiz grupo de constelação familiar por muito tempo, gosto pra caramba, inclusive vou voltar em breve, mas hoje nos meus atendimentos, eu entro no campo do meu mentorado e entro nas representações, entende? Eu entro na representação do pai do meu mentorado, do meu cliente ali. E eu sinto o que o pai dele sente. Então eu consigo dizer para ele o que está acontecendo ali. Eu entro na representação. Oi? Doutor, e para finalizar todo esse processo aí que a gente falou, como uma pessoa pode estar passando Sim. por trauma e conseguir ter Olha, resiliência? Por incrível que pareça, o que dá resiliência é uma certa casca grossa mesmo, como a gente falou no começo. É a pessoa ter passado por sofrimentos e tê-los superado. A pessoa passou por sofrimento e conseguiu superar esses sofrimentos. E no final das contas, é uma escolha. É uma escolha, porque todos nós temos uma briga entre um eu adulto e um eu criança. O eu adulto sabe que não pode mudar o passado. O eu criança bate pé querendo que o pai tivesse diferente, que a mãe tivesse diferente, que a infância tivesse diferente, que o ex tivesse diferente. O eu adulto sabe que não consegue mudar as pessoas. O eu criança bate pé, faz birra querendo mudar as pessoas. O eu adulto sabe que o problema vai existir. O eu criança quer ter garantia que não vai ter problema. O eu criança idealiza. Então, a resiliência vem juntinho com um processo de amadurecimento da consciência mesmo. Né? Do amadurecimento de ficar cada vez mais adulto e cada vez menos com sentimentos de criança. E a gente consegue ter cada vez menos sentimentos de criança quando a gente cura a criança interior. Eu fiz até recentemente um workshop inteirinho, de tanto que me pediram, só de cura da criança interior. Porque é muito trauma que acontece na infância. E quanto mais trauma sobra da infância, mais o adulto tem sentimentos de criança. O próprio narcisismo tem a ver com uma onipotência que a criança acha que tem. Então, a criança acha que pode sair voando na janela. A própria dependência emocional tem a ver com uma afirmação que a criança não recebeu. Então, como adulto, ela fica querendo a aprovação das pessoas, que é um sentimento de criança. Doutor Jim, e o senhor Claro, acha que dá para com fazer certeza. uma live Adoro nesse falar tema, disso. cura da criança interior? Vamos sim. Vamos organizar para fazer essa live? Estamos com quase 2 horas É mesmo, de hein? live. Uau, e Passou voando, nem eu percebi. quase 2 horas de live. É um tema que envolve a gente, né? É um tema que trava a atenção da gente e quanto mais fala a respeito, Mas quer falar? mais a gente vê a Sim, necessidade pode contar comigo. que a gente tem de estar curando tudo isso. Pode contar Pode sim, com você, Clécia. então, na Grande próxima prazer. live sobre os traumas da infância. Vai ser um prazer muito grande ter o senhor aqui de novo. Eu quero te agradecer por estar com a gente aqui hoje, tá? Abraçando esse projeto, porque esse projeto meu e da Beira já é exatamente isso. A gente está se dando, ajudando a curar as pessoas, por isso que a gente tem trago tantas informações. Já vamos marcar na próxima live, porque eu quero falar sobre isso, doutor. Principalmente aqui na cidade brasileira, nos Estados Unidos que nós vivemos, a maioria dos brasileiros que vêm para cá, eles carregam essa criança querida. Tem pessoas que veio para cá com 16 anos de idade, 20, Sim, 30 anos. Então, sim. assim, a realidade dos brasileiros aqui ela é outra. Isso. E Doutora, quem a gente
quero agradecer você por estar Grato aqui. também. Muito Pode obrigada. contar comigo, vai ser Gratidão um por prazer. estar aqui. Vamos sim Foi um transbordar. Vai ser um prazer. E, gente, o Dr. Jim, vamos deixar o arroba dele na descrição da live. A live vai ficar salva tanto na nossa página, na página dele. Quem quiser procurar ele, procura ele, gente. Vamos tratar isso, porque tem muitos traumas aí que não estão sendo tratados, as pessoas estão lidando com ele como uma forma de vamos abandonar meu casamento, vamos abandonar o trabalho, vamos abandonar isso, mas não, vamos tratar. Sem solução, gente. Um abração. Gratidão. Doutor Jim, um abraço, gratidão, tá? Tá, joia. Combinado. Um abração, Deina, Clélia. Gratidão. Gratidão. Um abraço. Tchau, pessoal. Gente, Até mais. Grato. tchau, tchau, gente.